Amigos da Atual TV, Canal 10, estamos aqui para mais um programa da Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos de Pato Branco. Mais uma vez teremos um convidado especial, que a gente considera sempre especial, os nossos associados, e dessa vez vamos entrevistar em mais um assunto diferenciado, que será o professor, o engenheiro eletrônico Sérgio Luiz Mazzutti. Então a gente vai fazer uma rápida parada, volta logo para a gente escutar essa conversa que tenho certeza será bastante interessante. A Zancanaro Terraplanagem é especializada em serviços de terraplanagem residencial, industrial e construção de açudes e lagos. Profissionais qualificados prestando serviços diferenciados, como locação de equipamentos e pavimentação asfáltica para loteamentos, estradas e rodovias. Precisando? Chame a Zancanaro Terraplanagem. Rua José Leonardi 225, bairro Aeroporto. Fone 3224-1715. Um país é feito de caminhos, por onde circulam a economia, o progresso e o desenvolvimento. Mais do que isso, caminhos onde circulam pessoas, a passeio, a trabalho, sem pressa ou com urgência, levando consigo suas histórias, seus sonhos, esperanças e lutas. Um caminho sem obstáculos, que só poderia ser oferecido por um grupo orientado por valores como comprometimento, respeito, humildade, coragem e forma justa ao agir. Este é o Grupo Castelar Técnica Viária. Franzoni Incorporadora e Construtora, construindo qualidade de vida. Projetos e construções executados com as melhores tecnologias do mercado. A Franzoni participa ativamente no desenvolvimento de Pato Branco e região. Obras inovadoras com conforto e segurança. Realize o seu sonho de morar bem. Entre em contato com a Franzoni Incorporadora e Construtora. Rua Caramuru 687. Fone 3224-3841. www.construtorafranzoni.com.br. Vamos lá, meus amigos da Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos de Pato Branco. Inicialmente eu ia pedir aqui para o professor, amigo, colega, para ele se apresentar aqui. Eu gostaria de saber a sua naturalidade, a sua formação. Eu gostaria que ele fizesse uma breve explanação sobre si próprio, um breve currículo. Ok, inicialmente agradeço o convite. É um trabalho muito bom, muito bonito que está sendo feito pela Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos aqui de Pato Branco, que a gente participa. É um trabalho que o Hélio está fazendo aí, que merece ser parabenizado, inclusive, né? De divulgar profissionais, divulgar a própria associação. Bom, eu sou patobranquense em todos os sentidos. É mesmo? Nascido aqui em Pato Branco? Sim, eu sou natural de Pato Branco, eu sou patobranquense de carteirinha, de coração, né? Enfim, é minha terra, me orgulho muito disso. Perfeito, que bom. E, na verdade, eu estive aqui, digamos assim, desde o nascimento até a época de iniciar a engenharia. Estudei em diversas instituições, mas mais tempo no La Salle, na época fundamental e na época primária e ginásio, né? Ainda era aquela época lá do irmão Albano ainda? Isso, exatamente. Os irmãos laçalistas, né, que conduziam a escola, muito boa na época também, até hoje né? E também estudei fiz o científico no Colégio Estadual Agostinho Pereira, era a única instituição de segundo grau na época aqui, né? E a partir disso, então, fui buscar meus estudos superiores, que obviamente na época aqui também hoje não existiriam, né? Eu tinha muita vontade, era a minha vocação, fazer engenharia eletrônica. Naquela época só existiam 3 instituições, 3 universidades que possuíam engenharia eletrônica no país, e era bastante disputado, inclusive. E eu então fiz meu curso de graduação em engenharia eletrônica pela UDESC, no Centro Tecnológico de Joinville. Em Santa Catarina, isso. Exatamente. 3 instituições a nível de Brasil, você lembra? Você recorda quais eram? Olha, eu não tenho a certeza absoluta, mas era a UDESC que tinha, porque engenharia elétrica haviam outras, né? Perfeito. Mas engenharia eletrônica, especificamente, era, eu acho que a URGS, né, Porto Alegre,
a UDESC, que é o Centro Tecnológico da UDESC, que é Joinville, Perfeito. e o ITA. Acho que eram só essas três que certo. tinham o curso na época. E era um curso muito disputado porque a engenharia na época, não que ela não seja hoje expoente, a engenharia sempre será, e qualquer país precisa desesperadamente de engenheiros, né? Perfeito. Mas na época a engenharia eletrônica era digamos assim, uma área que no Brasil estava assim despontando mais intensamente. Né? Ainda era uma novidade, né? Isso foi em que ano, Sérgio? Eu ingressei em 1977 e concluí em 1983. Perfeito. E, digamos assim, foi o boom das telecomunicações, foi assim a época em que o Brasil começou a despontar na sua produção, digamos assim, na área da eletrônica, né? Certo. Logo depois começaram a aparecer, então, eu posso dizer, né, não é que a gente tenha assim tanta idade, mas é que também para os jovens isso pode parecer estranho, mas eu vou dizer que eu vi os primeiros computadores, os primeiros, não os mini computadores existiam nas indústrias, né? Certo. Nas grandes empresas. Por exemplo, Joinville existia, eu lembro a Bucher Lepper, o grupo Hansen lá da Tigre, outros tantos, e tinham já os computadores, os mainframes lá grandes, né? Mas os microcomputadores chegaram no Brasil ali no finalzinho do meu curso. Eu vi os... Início da década de 80, né? Isso, então, exatamente. Eu vi na universidade, ali na minha faculdade, os primeiros Prológica. Eram os primeiros que foram uma memória extremamente pequena ainda, né? Para a época, enorme, né? Existiam os Prológica 500 e os Prológica 700. Poxa, os Prológica 700 são na universidade só para pesquisa, né? Uma coisa... Que evolução, né? E daí lembro assim, da primeira vez que eu ouvi a palavra simulação eletrônica, né? Que para a época era um avanço fantástico. Um professor que eu tinha de eletrônica, o professor Leão, um cara muito, muito bom, ele trabalhava agora não me vem o nome, aquela empresa que produz os motores de refrigeradores até hoje, uma das melhores do mundo até. Não é a VEG? Não. Embraco, me veio. Embraco. A Embraco até hoje ela é uma produtora assim de altíssima qualidade dos compressores de refrigeradores, freezers, né? Certo. E ele trabalhava na Embraco, ele disse pra gente, compramos agora recentemente um Apple, que era os primeiros que a Apple estava produzindo, né? Um equipamento Apple, para nós fazermos simulação eletrônica dos nossos compressores, para podermos estudar os desgastes internos dos compressores através de simulação. Já falávamos em Steve Jobs, então, já lá no início da década de 80. Né? Hoje, inclusive, já estão até lançando filmes do seu histórico. Veja como foi importante isso. Né? Então, assim, eu tive grandes professores, realmente. A maior parte dos meus professores eram formados no ITA. Assim, era um curso pesadíssimo. Temos diversos colegas aqui que fizeram lá a engenharia depois elétrica, né? Mas no Centro Tecnológico de Joinville, na FEG, e todos eles são profissionais de excelente nível. E o curso era muito grande na época, eu acho que eles exageravam, inclusive, hoje que eu posso dizer com o conhecimento que eu tenho de curso de engenharia. Esse exagero seria em termos de quantidade de atividades, quantidade de informações, ou pela cobrança? Eu diria em todos os sentidos, porque os cursos, o MEC, desde a época até hoje, um curso de engenharia ele precisa ter no mínimo 3.600 horas. Certo. Mas a maior parte dos cursos hoje, os bons cursos hoje, eles giram em torno de 4.000 e 4.400, né? O nosso curso tinha 5.400 horas. Nossa. Era período integral, literalmente falando, era manhã, tarde e noite, com pequenos espaços ali. Perfeito, Mazzucchi. Veja só, um curso engenharia, não se engane, engenharia é extremamente difícil, um curso extremamente difícil em todas as suas áreas, todas as suas modalidades, exige muito do seu raciocínio, exige muito do seu desenvolvimento intelectual. E vamos falar um pouquinho das suas atividades. Eu vou só complementar então com a formação na sequência, né? Depois eu comento mais sobre a questão do magistério, mas eu atuei bastante tempo como engenheiro em indústria e também por 15 anos como profissional liberal na área de projetos prediais, industriais e na área de eletrônica e elétrica também. E sempre aqui em nossa cidade. E aqui, porque eu decidi que quando eu terminasse meu curso, lá naquela época formavam-se poucas pessoas, né? A média era formar assim
5, 6, 7 por ano, digamos assim, né? Poucos profissionais. E na verdade, dentre esses da mesma turma, às vezes eram 2 ou 3, né? Então a gente normalmente saía de lá, já tinha emprego, era uma coisa assim bem direcionada. Mas eu tinha muita vontade de voltar para minha terra. Certo. E eu tinha decidido que eu voltaria e pronto. Né? Nossa cidade muito agradável, né? Mas mesmo aqui, né, na região, etc., trabalhei, até fiz concurso uma época na Eletrosul, passei, mas eu teria que trabalhar em usinas, acabei abrindo mão, né? Mas trabalhei em empresas, né, de construção de redes de transmissão de energia e outras empresas também da área de eletrônica. Mas eu, paralelamente, isso que eu só quero enfatizar, que eu iniciei a minha carreira de docente também, né? Foi aí que despertou, talvez pela quantidade de utilização da parte intelectual, aí que despontou para você. Na verdade, a parte docente foi assim. Eu precisava ter um pouco de recurso lá na época que eu estudava, para me manter também. Certo. E uma questão que, a única das poucas coisas na época que se podia fazer em um curso que era período integral, era exatamente ser professor, porque a gente conseguia pegar as aulas distribuídas nos espaços que a gente tinha, manhã, tarde e noite, né? E eu então, nos últimos 3 anos de engenharia, eu me candidatei para ser professor de física e matemática lá no núcleo de educação lá de Joinville. Imediatamente me chamaram, porque essa é uma área que sempre tem carência, né? Sim. E logo iniciei num colégio estadual lá, Celso Ramos, e logo depois fui convidado para trabalhar nos 2 melhores colégios lá de Joinville. E a partir daí a minha carreira docente começou e eu nunca mais parei. Se identificou bastante nessa área, né? Muito, exatamente. Por isso mesmo, depois que eu vim a Pato Branco, logo eu fui convidado para trabalhar também, comecei aqui no ensino médio, no Premem, fui convidado para trabalhar na FUNESP, no ensino superior, né? Certo. E a partir daí logo eu fiz depois especialização em ciências pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Mais tarde, quando já estava no Cefet, depois eu conto a história do Cefet aí, eu fiz mestrado em Engenharia de Avaliação e Inovação Tecnológica, e mais tarde também, já então no Cefet ainda, eu fiz doutorado em Engenharia também. Eu fiz doutorado, meu mestrado foi pela Universidade Federal de Santa Catarina, e meu doutorado ligado à Universidade Federal de Santa Catarina, aqui no Brasil, e na Europa, que fiz uma parte, ligado à Universidade degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Que bacana, veja só. Então despertou, teve interesse em voltar. Você já tinha um vínculo forte, teus pais, possivelmente com esse sobrenome Masucci, terminando em I, já eram de origem italiana, vieram do Rio Grande do Sul, é aquela tradicional história da nossa região? É bem isso mesmo. Meus pais vieram lá do Rio Grande do Sul, sim, e meus antepassados todos, por parte de pai e mãe, de todos os lados, são italianos, né? Isso me trouxe digamos assim, uma certa visão de trabalhar mais na Itália, porque, na verdade, lá as universidades trabalham em rede, então você acaba trabalhando um pouco em outros países também, quando você faz um doutorado lá, né? Certo. Mas eu estive ligado à Unimore, que é na região da Emília-Romanha, em Modena, e que foi assim meu ponto de chegada lá, né, onde eu abri caminho e consegui ser aceito e tal no programa lá. E um pouco pelas minhas origens que eu busquei, mas também porque a Emília-Romanha, na área que eu pesquisei, eles são um dos melhores do mundo nessa área. Que beleza, que bom. E hoje, fala um pouco mais talvez das suas atividades. Você ingressou lá no começo na FUNESP, né? Desse teve Colégio Bandeirantes, um período, né? Você foi crescendo assim como professor, né? Isso. Você foi na docência, você sempre foi seguindo alguns passos. Mas, veja só, nós tivemos a coincidência de nós termos que sair aqui da nossa região, que é tão agradável, uma cidade tão boa, uma região toda muito boa, para procurar ensinos fora. Hoje nós temos próximo de nós. Isso. Como que chegou, além da necessidade, como que chegou até nós o ensino superior? Como que foi o começo? Você que acompanhou a docência. Vou falar mais assim, digamos, da área técnica, tecnológica, engenharia, né? Perfeito. Que é uma coisa que a gente nunca teve e um anseio da região muito grande, né? Bom, primeiro eu devo salientar que as áreas tecnológicas e as áreas de engenharia são cursos que envolvem digamos assim, uma demanda muito grande de recursos físicos e, obviamente, então financeiros e recursos humanos, né?
Por isso, vocês podem observar que são poucas as instituições privadas, só as grandes, que vão ter cursos dessa linha, né? Diversos cursos da área tecnológica e de engenharia particularmente. Por causa dessa demanda, pela dificuldade principalmente de recursos humanos capacitados, formados, especializados, titulados, e também laboratórios que são caros. Mas eu vou contar então um pouquinho essa história que eu acho que é bem interessante, até acho que pouca gente sabe disso, né? Sabe, Sérgio, eu até pergunto, porque toda aquela história, né, de pai e de filho bonito. Hoje nós temos uma universidade aqui, né, muito boa, o ensino superior em Pato Branco está bem destacado. Nível, né? E o que a gente vê são bandeiras, normalmente bandeiras políticas, falam assim, nós trouxemos o ensino superior à região. Mas, lógico, necessitou da parte dos docentes, dessa parte da implantação. Essa é uma história um pouco diferenciada. Faça uma abordagem para nós. Obrigado, então. Então, acho que vale a pena a gente comentar um pouco sobre isso. E eu vou iniciar lá no ano, mais ou menos, de 89, 90. Eu já era professor da FUNESP já há alguns anos, já trabalhava no curso iniciei na matemática, com matemática no curso de administração de ciências contábeis, tenho ex-alunos aí espalhados, gente que já é político, gente que é de todas as áreas aí da administração de ciências contábeis, etc., né? Me orgulho muito do Colégio Bandeirantes também, que eu fui professor e que formou muita gente. Aí temos até na nossa região, ou fora daqui, médicos, engenheiros, pessoal de todas as áreas de humanas, né? Enfim, eu encontro professores, né? Me orgulho muito disso. Foi um colégio realmente de excelente nível, uma equipe muito boa na época. Digo que a FUNESP e o Bandeirantes só se encerrou por aquela questão da incorporação. Foi cedido, né, incorporado à FUNESP. Ali, então, não vou entrar nesse mérito, né? Eu não acho que se isso não tivesse acontecido, talvez haveriam caminhos muito bons sendo traçados também. Seriam novos caminhos. Como também foram caminhos bons, por exemplo, o curso de agronomia, era importante ter sido incorporado à UTF, né? Mas a área humana teria deslanchado mais se a gente tivesse mantido a FUNESP, né? Essa é uma outra história. Mas, enfim, lá então eu vi o início do curso de Ciências e Matemática, que trabalhei muito tempo com física, com os cálculo vetorial e outros tantos. Formamos muitos professores de excelente nível aí da região. Trabalhei no curso de processamento de dados também, né? Vi iniciar o curso de processamento de dados. Ajudei também na implantação do curso de agronomia na época, né? E nesses anos aí que eu falo, 89, 90, iniciou-se as discussões, porque já havia então, ali sim devemos dizer que foi uma força política que conseguiu o recurso para a construção do complexo ali que nós temos do Cefet, né? Certo. Na época Cefet. Então ali realmente houve, eu acho que uma influência política tal, inclusive de prefeitura, de deputado que a gente tinha, etc. Mas eu digo que é mais fácil se conseguir, na época mais ainda, era mais fácil conseguir o recurso físico, financeiro, do que conseguir o recurso para depois a implantação e os docentes. Perfeito. Até porque quando você contrata recurso humano, esse recurso humano demanda recursos para sempre, posso dizer. A longo prazo, a longo prazo, investimentos, né? A longo prazo. Então essa parte ela é complicada. Então discutia-se na época que cursos técnicos trazer. Queria-se trazer 2 cursos técnicos, que era a ideia na época, né? E o ambiente de discussão maior era a própria FUNESP, porque era o ambiente de ensino superior do nosso município aqui, fortemente da região também. E eu participei de muitas discussões e já se tinha definido que se traria o curso técnico em edificações. Certo. E estava se discutindo outro curso técnico, que talvez pudesse ser técnico em agrícola, técnico em outros técnicos aí, né? Eu procurei colocar uma certa influência e procurei assim enfatizar bastante a questão do curso técnico em eletrônica por 2 motivos. Primeiro, porque eu conhecia a área, né, e sabia do potencial. Sim. E segundo, que o curso de eletrônica sempre foi um curso de excelente nível e muito bem conceituado no Cefet Paraná, que existia em Curitiba, né? Certo. E sempre, se vocês olharem historicamente no Cefet Paraná,
curso técnico em eletrônica, o curso de eletrônica, engenharia, etc., sempre foram assim top, né? Tão marcante, né, que até hoje, anos e anos após a implantação da UTF-PR, muita gente ainda faz a referência ao Cefet, de tão marcante que ficou o curso, né? Tão importante. E a eletrônica era realmente o carro-chefe deles. Então eu pensei, eu enfatizava que nós devíamos tentar trazer um curso técnico em eletrônica, ou na área, enfim, né? Que depois a gente influenciou para trazer outro também. E o pessoal dizia assim, não, mas o que existe de eletrônica em Pato Branco, né? Para trazer um curso técnico, vamos trabalhar no quê? Eu falei, pessoal, a ideia é exatamente o contrário. Eu acho que nós temos que pensar diferente. Se nós já temos agricultura, pecuária, etc., importantíssima, e outras áreas importantíssimas aqui, que já estão desenvolvidas, nós temos que abrir outra frente de desenvolvimento, né? E imaginem que um curso técnico, até assim ele vai ser implantado, os primeiros irão se formar no mínimo em 4 anos, muita coisa vai acontecer. Porque traremos professores, traremos os próprios alunos da região, de longe virão para fazer isso, né? E nós temos que abrir frentes de desenvolvimento. Perfeito. Aí, na verdade, então, lá atrás foi uma visão, planejamento e talento, né? Eu acho que é por aí que vocês teve. Essa ideia, digamos, foi essa insistência, e daí realmente foi solicitado do Cefet, foi feito todo um projeto, etc., e foi trazido o curso técnico em eletrônica. Que eu digo com muito orgulho, e que se orgulhem todos os professores que trabalharam nele, né? Foi um curso que formou profissionais de altíssimo nível e que nunca deveria ter sido extinto. E só foi extinto por força de situações do MEC, lá da época do FHC, o ministro Paulo Renato, lá que teve a visão de tirar investimentos do técnico e colocar investimento em tecnologia. Tecnologia, muito bem, era importante. Mas não tirar recursos, assim, te bloquear recursos do técnico e forçar a extinção dos técnicos. Porque isso o Brasil precisa de mais, qualquer país precisa. Mas então, voltando, aquelas ideias e aquele forçar nessa questão da curso técnico eletrônica, ajudou para que se criasse o curso técnico eletrônica. Vindo então o Cefet, e o primeiro concurso aconteceu em 92, final de 92. Eu fiz concurso para ingressar porque era a minha área também e porque eu gostaria de colaborar no sentido da evolução desses cursos. Fiz concurso, foi bastante concorrido e tal, mas eu ingressei, eu e outro professor. Na verdade, precisava ingressar 3, apesar de terem diversos candidatos, não alcançaram média para isso, né? Mas iniciamos em 93, com a instituição ainda em construção, uma série de dificuldades. A implantação lá ainda, né? Aí tinha um coordenador que veio lá de Curitiba e tal, mas passados 3 meses, 4 meses, ele também precisou voltar e tal. E o diretor-geral, que também era da área de elétrica e eletrônica, né? Eu acho que isso ajudou também, era ele e o chefe de departamento também eram, me convidaram para assumir a coordenação do curso técnico em eletrônica. A partir daí eu tive que então buscar muito e trabalhar muito para que a gente pudesse implantar o curso técnico a nível de laboratórios e de tudo que era necessário e trabalhar com os recursos que se tinha, e também a dificuldade realmente maior foi buscar professores da área, né? Porque trazer naquela época para Pato Branco, que era uma cidade assim pouquíssimo conhecida fora daqui e não tão atrativa, pessoas que tivessem já uma formação grande, no mínimo especialização, etc., na área de eletrônica, não era muito fácil. Perfeito. Foi um trabalho grande, avançamos por 4 anos e consegui implantar o curso técnico de eletrônica. No final desses 4 anos, eu parti para fazer o meu mestrado, né? Me afastei para o mestrado. Retornando do mestrado, havia então essa questão que eu falei aí da forçar a extinção dos cursos técnicos e criar os cursos de tecnologia. Uma outra luta foi travada, então nós decidimos trazer o curso de automação industrial, que foi outro curso de excelente nível para a região, formou profissionais excelentes também. E eu participei da implantação toda do curso de automação também. Coordenei por 2 vezes o curso de automação. Na época foi mais ou menos 2001 ali. Eu então, a automação estava implantada, me afastei para fazer doutorado. Certo. E foram 4 anos então, e na volta do doutorado, logo ali, o Cefet já tinha um projeto já tramitando há 5 anos, e um trabalho muito grande que foi feito para converter o Cefet Paraná, que, diga-se de passagem, o Cefet Paraná sempre foi o modelo nacional de Cefets. Exato. Já tinha os seus campi no interior, etc. Havia então, ali no segundo semestre, se transformado em Universidade Tecnológica Federal. Perfeito, Sérgio.
eu vou pedir aqui um rápido intervalo comercial e daí nós vamos começar agora a transição, né? Chegamos até a era Cefet e agora para o TFPR, que é uma nova etapa. Exatamente. A gente vai pedir um rápido intervalo comercial e a gente vai continuar essa conversa sobre um histórico aqui da docência em nossa cidade. A Zancanaro Terraplanagem é especializada em serviços de terraplanagem residencial, industrial e construção de açudes e lagos. Profissionais qualificados prestando serviços diferenciados, como locação de equipamentos e pavimentação asfáltica para loteamentos, estradas e rodovias. Precisando? Chame a Zancanaro Terraplanagem, Rua José Leonardi 225, bairro Aeroporto. Fone 3224-1715. Um país é feito de caminhos, por onde circulam a economia, o progresso e o desenvolvimento. Mais do que isso, caminhos onde circulam pessoas, a passeio, a trabalho, sem pressa ou com urgência, levando consigo suas histórias, seus sonhos, esperanças e lutas. Um caminho sem obstáculos, que só poderia ser oferecido por um grupo orientado por valores como comprometimento, respeito, humildade, coragem e forma justa ao agir. Este é o Grupo Castelar Técnica Viária. Franzoni Incorporadora e Construtora, construindo qualidade de vida. Projetos e construções executados com as melhores tecnologias do mercado. A Franzoni participa ativamente no desenvolvimento de Pato Branco e região. Obras inovadoras com conforto e segurança. Realize o seu sonho de morar bem. Entre em contato com a Franzoni Incorporadora e Construtora. Rua Caramuru 687. Fone 3224-3841. www.construtorafranzoni.com.br. Amigos da Atual TV, Canal 10, estamos retornando para a segunda parte e final da nossa conversa, bastante agradável, uma conversa sobre a história da nossa docência, como eu já enfatizei anteriormente. Masucci, eu te pergunto, e como a gente chegou agora o TFPR, como que chegou para a implantação do curso de Engenharia Elétrica? Como que foi um breve relato sobre isso? Ok, então, aí, como eu disse, no retornar do meu doutorado, já a Universidade, o Cefet, transformou-se em Universidade Tecnológica Federal e era um momento propício para se entrar com o projeto de engenharia novamente. Nós havíamos tentado muitas vezes, mas havia uma tendência do Cefet manter-se com engenharia em Curitiba. Certo. E ali nós tínhamos uma oportunidade muito interessante, que uma universidade não pode ter diversos campos, tendo engenharia só em Curitiba. E como universidade, o que se enfatiza são os cursos superiores, né? E também, paralelamente a isso, já era o governo Lula e ele estava incentivando a criação de cursos da área tecnológica. Certo. Então nós estávamos com tudo para isso acontecer. Formou-se um grupo para trabalhar em cima do projeto de engenharia elétrica, mas a reitoria só queria que se criasse uma engenharia. E nós tínhamos 3 grupos, civil, mecânica e elétrica. Certo. Então isso foi complicado, criou uma série de distúrbios ali, e os professores começaram a se afastar desse trabalho, porque você não tem nenhuma aula a menos, não ganha nenhum centavo a mais, é tudo por idealismo, né? Um período para se criar de uma coisa conflitos assim. até, Isso. né? E na verdade, quem se manteve, apesar da insistência que eu fazia, que era coordenador, fui eu e o professor Emerson Carati. Que nós dois que íamos às reuniões e batalhávamos, e eu dizia para ele, vamos ter que encarar isso sozinhos, esses projetos, principalmente a parte maior, né? Os professores colaboravam com as emendas e tal, das disciplinas, mas o projeto em si, que leva quase um ano para ser feito, tínhamos que nós dois assumir, então não íamos ter engenharia elétrica. Certo. Aí acabamos assumindo esse trabalho, trabalhamos muito, um ano inteiro, além de todas as atividades que já tínhamos, né? Eu tinha coordenação do curso de automação também, etc, etc. Realmente foi muito trabalho. E passamos por diversas câmaras, eu fui 3 vezes para Curitiba defender o curso. Nós queríamos criar um curso com toda a base científica, com a formação clássica de engenharia elétrica, mas modernizado. Um curso que tivesse também eletrônica, nós tínhamos muitos professores da automação, da eletrônica. Criamos um curso muito bom, de 4.400 e poucas horas, que tinha uma ênfase muito grande, recebemos muitos elogios depois. E a bem da verdade, só para dizer historicamente, 27 de novembro de 2006, nós passamos na última instância, dia 2 de dezembro era vestibular.
Que beleza. Foi uma coisa assim, beleza. um atropelo muito grande. O curso de engenharia elétrica trouxe muitos profissionais de excelente nível, muitos já com doutorado, temos um grupo excelente. Esse grupo, já começamos depois de um ano ali a trabalhar para criar um mestrado, já criamos o mestrado em engenharia elétrica em tempo recorde, a nível de CAPES, de CNPq, e temos o mestrado em engenharia elétrica já formando a 3ª turma. A partir dessa visão, conseguimos também criar o curso, juntamente no nosso grupo, com o grupo de informática, criamos o curso de engenharia da computação. Certo. E nós temos hoje, então, essas 2 engenharias da área de elétrica e eletrônica e também o mestrado em engenharia elétrica. Em pleno funcionamento. E eu digo que tudo isso, né, também nós nos transformamos em polo eletroeletrônico a nível de Paraná, nossa vocação é polo eletroeletrônico, temos empresas muito grandes na área de eletrônica já aí. Okay. E isso tudo começou daquela ideia inicial lá de tentar trazer eletrônica. Que bela história. Masucci, infelizmente nosso tempo é curto, já deixo aqui em aberto um convite para uma outra conversa, para a gente abordar mais assuntos até da nossa cidade, e eu deixo aqui um espaço final aqui para você falar um pouco do que você vem desenvolvendo aqui, quais as suas atividades e uma rápida despedida daí que eu deixaria. Então, atualmente eu trabalho mais com pesquisa, né, lá na universidade, e também com orientação de trabalhos e projetos também, né? E hoje também eu sou, já há alguns anos, eu sou avaliador do Ministério da Educação para autorização e reconhecimento de cursos superiores e também participo no CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, né? Perfeito. Eu participo como inspetor, atualmente como inspetor-chefe, que é também um cargo honorífico, mas enfim, a gente dá a nossa contribuição, nunca me afasto da nossa entidade de classe, que temos que sempre estar próximos e dar esse ênfase aos novos que chegam, né? A gente sempre procura levar essa visão do CREA para os alunos nossos também, né? E você sempre esteve envolvido, né? Desde o comecinho lá da Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos, você já estava lá. Inclusive foi um dos primeiros profissionais, eu acho que da engenharia elétrica aqui em Pato Branco, foi isso? Sim, eu fui o primeiro, acredito que seja. Fui sim, com certeza, o primeiro engenheiro da área elétrica aqui nascido em Pato Branco e que se manteve aqui também, né? Como eu disse, sempre me afastei para os meus estudos, mas sempre volto. É a minha terra, a terra que criei a minha família, que quero continuar vivendo, né? Então, eu acho que é essa a ideia, né, Hélio? A gente não pode se delongar muito, mas em outras oportunidades podemos até comentar mais coisas. Mas fico assim muito satisfeito de você permitir que a gente possa contar essas histórias que fizeram parte da nossa história de Pato Branco e da área tecnológica, da área de engenharia. Me orgulho muito de ter trabalhado no ensino médio, em diversas escolas, trabalhado como engenheiro também aqui na região, ter trabalhado na FUNESP, no Colégio Bandeirantes, na Cefet e o TFPR, que foi a minha 20 anos, né, que foi a carreira maior assim de docência, né? Certo. E a gente sempre divide essa coisa do engenheiro e do docente, né, na tentativa de, como vocês fazem, você e a associação, enfim, de tornar cada vez mais nossa profissão uma profissão conhecida, uma profissão honrosa, né, e que desperte nos jovens a vontade também para seguir essa área tecnológica. Perfeito, bacana. Agradeço aqui ao nosso professor, nosso conterrâneo pato-branquense, professor, doutor, mestre, né, em engenharia eletrônica, essa oportunidade. Vamos ver se conversamos mais num outro programa aqui. E obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado.